no final de tudo vão abandoná-los. Porque enquanto tudo está bem, meu irmão, é fácil ter muitos amigos. Mas quando as coisas não estão tão bem assim, aí é que aparecem verdadeiros amigos. A Bíblia vai dizer que mais fiéis são as feridas feitas por um amigo do que os beijos de uma pessoa falsa. Então é importante que nessa série de mensagens você também avalie qual tem sido o rumo da sua vida e de que maneira você vai responder aos e agoras na sua vida. Eu acredito que na sua vida você já tenha vivido alguns momentos que você teve que dizer: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Qual é a solução? E acredito que se você está aqui, não poucas vezes você se voltou para Deus para que Ele te desse a resposta e não outras pessoas. E talvez eu possa ter pessoas aqui que no seu momento e agora voltaram-se não para Deus, mas para outras pessoas, e que se arrependem de poder ter ouvido o conselho de pessoas que não são de Deus. Quando eu falo voltar-se para Deus, na minha cabeça, no meu conceito, eu não falo somente de uma relação eu e Deus, mas de uma relação eu, Deus e meu próximo. Alguém que seja de Deus, que possa trazer a palavra de Deus e dar uma direção de Deus para a minha vida. No relato da história de José, nós encontramos alguns e agora. Por exemplo, quando ele é amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos, e agora? O que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que José fez é: não se esqueça dos sonhos que Deus lhe deu. Por isso, não quebre a confiança do pai para agradar amigos. Depois, mesmo diante de toda hostilidade, tenha paz para sonhar. José conseguia sonhar mesmo sendo rejeitado. E depois, lembre-se sempre da promessa. Irmãos, o processo de repetição na nossa vida faz muito bem. Você acordar pela manhã e dizer: este é o dia que o Senhor fez para mim, alegremos e nos regozijemos dele. Se você faz isso todo dia, você acaba vivendo uma experiência mais positiva. Não é pensamento positivo, mas você se dispõe para entender o que Deus está fazendo na sua vida. Então é muito importante que nós possamos ter uma postura não positiva, mas uma postura de fé diante de todos os dias. Se o seu dia de ontem não foi bom, quando você acordar, você lembre de assim: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então hoje eu tenho uma nova oportunidade de fazer o que é certo. Amém, querido? E agora José? Mas José foi vendido por seus irmãos. Depois ele foi caluniado pela esposa de Potifar. Foi preso. E como se não bastasse ser preso, foi esquecido no cárcere pelo copeiro do rei que ele ajudou lá dentro do cárcere. Parecia que tudo que José fazia de certo dava errado. Eu não sei se você já viveu essa experiência, que você faz uma coisa com boa intenção, mas parece que deu errado. E agora? E agora, José? Quando tudo que você faz de certo parece que dá errado, a resposta é: não deixe de ser aquilo que Deus te fez para ser. Você pode repetir isso para a pessoa que está ao seu lado? Não deixe de ser a pessoa que Deus te fez para ser. E foi exatamente isso que José fez. Ele foi íntegro em todas as oportunidades. Quando seus irmãos o venderam, ele foi íntegro lá na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar o acusou, ele foi íntegro na cadeia. Em todo o tempo ele foi íntegro. Ele foi uma pessoa completa. A palavra íntegro não quer dizer somente uma pessoa reta, mas uma pessoa completa, em que aquilo que ele fala está de acordo com aquilo que ele sente. Uma pessoa íntegra, ela é completa. Ela fala como sente. Então, se ela diz: eu te perdoo, uma pessoa íntegra vai não somente perdoar de palavra, mas ela também vai buscar sentir esta palavra. Ela também vai trazer para a sua própria vida. Quando tudo que você faz de certo dá errado, e agora o que você faz? Não deixe de ser aquilo que Deus te criou para ser. Prefira a santidade à libertinagem. José preferiu mais não pecar contra Deus, e nem por isso também ser maligno para com Potifar. Ele viveu de forma íntegra.
E por último, na pergunta do porquê e agora José, mantenha-se sempre do lado de Deus. Mantenha sempre Deus ao seu lado, amém? Eu encontro com pessoas, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir para você que me ouve aqui também, que muitas vezes Deus está conosco. Eu não tenho a menor dúvida que Deus está com todos nós aqui. Eu não tenho a menor dúvida que Deus está na sua vida, meu irmão. Não importa o que você está fazendo hoje da sua vida, o que você fez ontem, Deus está na sua vida. Eu acredito que Deus está na vida de todas as pessoas. Eu acredito. Mas uma coisa é Deus estar comigo, outra coisa é eu estar com Deus. Amém? Uma coisa é Deus estar comigo. E eu sempre conto essa história, né? Deus sempre esteve comigo. E eu levei ele para bar, eu levei ele para botequim, e ele me livrou de todas essas coisas. Porque eu chegava em casa, não sabia como é que eu tinha chego, mas de alguma forma Deus me guardou lá. Então quem me guardou foi Deus. Com certeza foi o diabo, porque se fosse o diabo já tinha morrido há muito tempo. Não é verdade? Diga a pessoa que está ao seu lado isso, é Deus que te guarda. Porque se depender do diabo, tu vai morrer. É isso aí, não espera dele não. Então Deus sempre vai me guardar. Agora uma coisa é Deus andar comigo, e outra coisa é eu andar com Deus. Andar com Deus é ir para onde Deus está, e não levar Deus para onde eu quero estar. Andar com Deus é estar onde Ele está. E aí então José sempre foi um homem que andou com Deus, porque onde estava Deus, ele procurava estar ali também. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você está aqui esta noite, e eu tenho certeza que você lá no seu coração disse: eu vou lá, porque haverá uma reunião de irmãos, todos eles temem a Deus e amam a Deus, e Deus estará lá, e eu quero estar lá com os meus irmãos e com o Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você está aqui, e Deus está agindo e vai agir na sua vida, amém, queridos? Essa é uma verdade. Mas parece que o tempo passou entre a promessa e o cumprimento dela. Foram 13 anos de espera. A Bíblia fala de pessoas que esperaram até mais anos. Houve um homem que ficou 38 anos à beira de um tanque esperando um milagre. Mas a gente aprendeu na última ministração de que o tempo ele não é nem nosso inimigo, nem nosso amigo. Ele é somente a nossa bússola. Ele diz aonde nós estamos, qual é a condição que nós estamos naquele momento ali. Então, e agora, José? Os milagres, a expectativa não está se cumprindo. O que você vai fazer? Mesmo que demore, não te deixe vencer do mal. Não te torne uma pessoa maligna para poder ter um benefício. Não se una a um maligno para ter um benefício. Eu gosto de falar isso nessa época, porque assim ninguém pensa que eu estou fazendo propaganda ou campanha política, né? Que é só para o ano que vem, né? Não se associe com homens malignos, só porque eles vão te oferecer alguma facilidade ou algum emprego. Não seja uma pessoa maligna com ela. Não coloque no poder alguém que você sabe que pode até te beneficiar, mas vai prejudicar toda a população. Não seja maligno com eles. José não se deixou vencer do mal. Ele nunca subornou o camarada lá no cárcere para dizer: rapaz, dá uma moleza aí para mim, toma aí uma grana aí, me dá um mole. Você não vai ver isso. Ele nunca subornou um empregado lá de Potifar. Ele nunca subornou. Ele era dizendo assim: segura esse resto aí, sobrou na entrega mesmo, segura isso aí, deixa que eu vou levar para minha casa. Ele nunca fez isso. José nunca chamou de vantagem aquilo que era mal, aquilo que não trazia honra, aquilo que poderia manchar a sua vida. José nunca se envolveu com coisas malignas. Então, querido, cuidado com as facilidades. Eu costumo dizer sempre, falo para as pessoas, que o diabo não tem poder, não tem problema em dar as coisas para as pessoas, no tanto que as pessoas fiquem com ele. Ele diz assim: tudo isso te darei. Diz para Jesus, não vai dizer para você: tudo isso te darei, só uma condição, prostrado me adore. Tudo isso eu vou te dar. E agora, José? Está demorando. Lembre-se sempre de que a promessa
ela vai se cumprir na sua vida, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para cumprir. Chegamos então hoje na última palavra, na última mensagem, no fechamento da história de José. Já ouvimos lá com a sua família, já ouvimos agora trabalhando na casa de Potifar, e depois sendo desonrado e levado ao cárcere. Nós já falamos sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre o José, agora restaurado a uma posição de autoridade. Não mais aquele jovem que os irmãos jogaram numa cisterna, não mais aquele mordomo que servia a Potifar, não mais um carcereiro que estava tomando conta do cárcere, mas a sua condição de preso era preso. Agora nós vamos falar de um homem no momento do cumprimento da sua promessa. Quais foram as atitudes de José no cumprimento da sua promessa? Para isso eu quero convidar você a ler comigo então Gênesis de número 45. Gênesis capítulo de número 45. Nós vamos ler intercalado alguns versos, então preste atenção, tá bom? O pessoal da mídia aí também, vou precisar de atenção. Gênesis 45, nós vamos ler primeiro de 1 a 5, depois vamos ler o verso 15, depois vamos ler 24 a 26, amém? Então primeiro, Gênesis 45, de 1 a 5, diz assim: Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todos os homens. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos lhe não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso de número 15 agora. 15. É só ir passando isso. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Eu quero repetir esse verso com você, por favor. Vamos ler junto aqui, junto aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Lembre desse verso daqui a pouco. Agora nós vamos ler do verso 24 ao 26. Nós vamos estar lendo então. Amém? Diz o seguinte: E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não podia os acreditar. Amém? Pai, que o Senhor me ajude a ministrar essa palavra agora à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E agora, José, as pessoas que fizeram com que você passasse por todas as humilhações da sua vida, agora estão precisando de você. E agora? O que é que você vai fazer? As pessoas que ao longo da sua história, que foram as promotoras para que tudo que você passou na sua vida, agora te pedem socorro. Qual é a atitude a se tomar? Se nós formos ler nos capítulos de número 42, nos capítulos de número 43, nós vamos ler que o motivo pelo qual os irmãos de José são enviados para o Egito, e mesmo eles não sabendo que era José que governava o Egito, era a fome. Eles foram para lá por causa da necessidade. Eles não ficaram sabendo que José estava lá e foram para lá: não, vamos pegar o nosso irmão de volta. Eles não queriam, eles não estavam interessados de um benefício de José. Eles estavam afim era de encher a barriga, eles queriam se beneficiar. Havia uma necessidade, eles então precisavam ir até o Egito. Algumas pessoas que nos feriram, que nos magoaram, elas vão nos procurar na hora da sua necessidade. E aí, você vai responder o quê?
Você vai responder que quando te viu passar na prova não te ajudou, está tudo na bênção, vai se arrepender? Essa vai ser a sua resposta cristã? Essa é a resposta que se espera de um crente? Com certeza não. As pessoas que feriram José agora estavam buscando José, e eles não sabiam nem que era José. O que eles queriam era o benefício. Às vezes você vai ajudar pessoas que te feriram, mesmo sem elas saberem, mas você vai ajudá-las. Vai ser necessário. Sabe por quê, irmão? Porque guardar a mágoa, guardar rancor não ajuda ninguém. Guardar rancor não vai trazer nenhum benefício para você. José, ao longo da sua história, ele tinha lembranças dos seus irmãos, e eles não tinham lembranças boas. Tanto ele não tinha lembranças boas, que quando José tem o seu primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés, e a palavra Manassés quer dizer esquecimento. José estava dizendo: o Senhor me fez esquecer todo o meu sofrimento no Egito. José queria esquecer, começar uma nova história. Tem muita gente que está vivendo assim, sabe? Esquecer e começar uma nova história, e acha que sem restaurar, sem corrigir as coisas, sem pelo menos compreender por que as coisas eram erradas, ela vai conseguir ter uma vida tranquila. Mas não vai, porque o passado de certa forma vai influenciar o seu presente, e naturalmente vai se manifestar no seu futuro. E aí então José tem outro filho, e ele coloca o nome do outro filho, dizendo assim: agora eu tenho alegria no Egito, agora eu estou bem na fita, eu me esqueci e agora vou viver uma nova vida. Mas o que José não sabia, o que seus irmãos não sabiam, o que talvez você também possa não saber, é que Deus tinha outros projetos para a vida de José. Deus planejava que José se encontrasse com a sua família. José podia ter decidido esquecer, talvez. Ele poderia não ter sido procurado pela sua família, mas Deus tinha um tempo para que isso acontecesse. E chegou esse tempo na vida de José. E agora, José, as pessoas que te fizeram sofrer estão precisando de você. E agora, José? Primeira resposta: lembre-se, o perdão é uma decisão. Ele não precisa de palavras, mas de atitudes. Bota a Bíblia de novo, volta lá, deixa a Bíblia aberta, que eu vou usar a Bíblia. Deixa ela aberta, amém? O tempo inteiro, obrigado. Lembre-se, o perdão é uma decisão, e ele não precisa de palavras, ele precisa de atitudes, amém? Eu conversei hoje pela manhã na EBD, foi muito bom, e a gente falou um pouquinho sobre perdão, né? E uma das coisas interessantes foi essa: muitas pessoas acham que não perdoaram porque estão sentindo ainda, né, aquela tristeza pela pessoa. Mas se você decidiu perdoar, se é uma decisão racional, se você entende que essa é a coisa certa a fazer, você vai fazer mesmo que não esteja sentindo. E todas as vezes que você se deparar com aquela situação, você vai lembrar você mesmo: eu já perdoei isto, amém? E todas as vezes que você disser para você mesmo: eu já perdoei isto, quem estará sendo curado é você. Você que estará sendo curado. Então o perdão não depende de palavras, irmãos. Tem gente que diz assim: para perdoar, se me vem aqui pedir perdão, eu perdoo. Mas o perdão não precisa de palavras. Olha no verso de número 15, o que é que aconteceu? Está lá, verso de número 15, aquele que eu falei para a gente lembrar, né? Olha o que tem: e beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e depois os seus irmãos falaram com ele. Tem gente que está esperando que falem para perdoar, e a Bíblia vai me ensinar que eu não preciso de uma palavra, de nenhuma palavra para perdoar. Naquele momento não é momento de explicar, é momento de reconciliar.
Difícil, né? Mas esse é o certo. Tem gente que quer explicação para ver se vale a pena perdoar. Mas se você quer perdoar, você não precisa de explicação. Você perdoa. E depois as explicações que vierem, depois do que eles falaram, o que as pessoas falarem ou justificarem por você, não vão fazer a menor diferença, porque você já perdoou. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém? Agora, se você pede explicação antes, o que acaba acontecendo? Talvez a pessoa vá falar e tropeçar numa palavra. E aí você, ao invés de perdoar, você vai pegar aquela palavra e vai ficar agarrado com ela. Se você quer perdoar, aceite a atitude de perdão e não exija palavras. 1 João capítulo 3, verso 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras ou de línguas, mas por obras e por verdade. Se o meu perdão, se a minha decisão de perdoar é aquilo que eu entendo que é o correto a fazer, José agora estava numa posição de autoridade. Tudo que ele disse que ia acontecer, que as pessoas disseram que não ia acontecer, tinha acontecido. Ele tinha convicção de que ele foi correto durante todo o tempo. Quem estava em condição de perdoar? Ele. Só perdoa, irmão, quem está certo. Quem está errado, pede perdão. Amém? Amém, irmão? Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você assim: só perdoa quem está certo. Quem está errado, pede perdão. E a atitude de pedir perdão muitas vezes é na relação, é o estar perto. Às vezes você está vendo a pessoa ali, você percebe, passa por ela. Sabe aquele negócio que você sente que tem alguma coisa errada na relação? Você vai precisar ir lá consertar isso, meu filho. Você precisa consertar isso. Segunda coisa, agora José. E José foi tentado, irmão. Se você for ler a história, você vai ver, só para mim voltar esse tema aqui, porque eu sei que é complexo para alguns. É tão complexo para mim, é que eu vivi uma experiência dessa e superei, vi como foi bom superar. Já falei aqui para alguns, mas eu conto para você de novo, não tem problema não. Eu era crente em Jesus, salvo. Mas o irmão tinha me entristecido, eu estava bravo com ele. Quando ele chegava perto de mim, eu dizia: rapaz, vontade de dar um soco na cara desse cara. Era uma verdade, era um sentimento, era a realidade. Eu olhei para dentro de mim e disse: que isso não está certo. Isso não está certo. Esse sentimento não é correto. Chamei meu pastor na época, o pastor Joás, hoje o bispo Joás. Chamei ele e disse: pastor, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema com um fulano de tal. Eu não posso ver ele que dá vontade de dar um soco nele, estou zangado com ele. O pastor foi lá, nos chamou, nos colocou no gabinete e nos aconselhou, deixou a gente falar, a gente abriu o coração um para o outro, e a gente descobriu que que o outro tinha feito era com intenção boa, mas tinha dado errado. Nós terminamos aquela reunião abraçados, chorando, recebemos a oração do nosso pastor e fomos abençoados. Hoje eu frequento a sua casa, ele frequenta a minha. Eu já fiz eu fiz um casamento do filho dele. Não existe um momento importante na vida dele que eu não esteja, não existe um momento importante na minha vida que ele não esteja. Sabe por quê? Porque o perdão veio e acabou. Não é da minha família, não é mas é uma pessoa que eu aprendi a amar. Então pode parecer difícil, mas eu posso garantir para você, falo como quem viveu isso, irmão, vale a pena perdoar. Vale a pena. É quase que ficar livre, sabe? Você vive uma liberdade que você não imaginou que podia viver. E a relação torna-se melhor ainda, porque ela se torna mais verdadeira. Você se sente mais à vontade de falar aquilo que realmente está no seu coração. Porque nós não podemos, como disse o evangelista João, não podemos amar somente de palavras, mas precisamos amar por obras e verdade. Obras e verdade. Nós precisamos fazer isso. É necessário. Muitos de nós acham que, pelo fato de não comentar os problemas, o problema está resolvido, mas não está. Não está resolvido. Segunda coisa que José vai nos ensinar, porque a hora já foi: não culpe as pessoas, compreenda os propósitos de Deus.
Você vai ver isso lá no verso de número 7 de Gênesis 45, diz assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em toda a vossa, e para guardar-vos em vossa vida, e por um grande livramento. Assim, não foste vós quem me enviaste para cá, mas senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, e como regente de toda a terra. José olhou e disse: tudo o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Os caminhos não foram aqueles que eu esperava, mas eu olho hoje aqui, e olho para trás, e eu vejo que em todo o tempo a mão de Deus era comigo. As coisas possam não ter acontecido seguindo os caminhos que você esperava, mas olhe se você está aonde Deus disse que você estaria hoje. Terceiro, para terminar aqui nesta noite, lembre-se sempre que a nobreza não está na posição, mas na disposição. Em Isaías 32, verso 8 diz assim: porque o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Você pode repetir esse verso comigo? Eu falo e você repete. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Se você, na sua vida cristã, começa a projetar as coisas de maneira que elas não sejam somente benefício para você, mas seja benefício para as outras pessoas, na grande maioria das vezes você vai prosperar. Se o benefício é para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, você vai prosperar. Amém, queridos? Se o benefício é para a sua família, para a sua casa, você vai prosperar. A Bíblia vai dizer, os irmãos que estão saindo, só para explicar, o pessoal está vendo, eles estão indo para o Goia, para o ensaio, para o coral que vai cantar lá, que eu sei que alguém possa ter visto aí um movimento diferente. Então, vamos estar indo logo, então. Amém? Que é o horário, né? 7 horas já. Eu agradeço aos irmãos, amém? Então os 3 pontos são esses. Lembre-se que o perdão é uma decisão, e ele não precisa de palavras, mas sim de atitude. Não culpe pessoas e compreenda os seus propósitos. E lembre-se que a nobreza não é uma posição dada por uma posição, mas por uma disposição. É você que torna o ambiente nobre. É a esposa que torna o casamento nobre. É o esposo que honra a sua esposa, que ama a sua esposa. Quem honra o outro é você. Você é que é promotor de honra. Então, você pode honrar o lugar onde você está, ou amaldiçoar o lugar onde você está. Você pode ficar reclamando o tempo todo de Suruí, ou você pode honrar Suruí sendo uma pessoa que faz diferença e melhora a cidade. Você honra, a honra estará em você. Mas para que nós não fiquemos somente no ambiente humano, natural, eu quero propor para você o verso de número 26. Pode colocar aí para nós, verso de número 26. E eu quero lembrar para você o que esse verso diz. Que foi o anúncio então agora dos irmãos de José para seu pai Jacó. O anúncio dele. E eu creio que é esse anúncio, que você que é cristão já, você que já aceitou Jesus e está aqui, precisa sair daqui para anunciar. Qual é o anúncio? Apagou aqui, não sei o que eu vi. Diz assim: então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra. E o seu coração desmaiou, porque não o acreditava. No caso Jacó. Qual é o nosso anúncio? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Muitas pessoas pensam que ele foi morto. Algumas religiões dizem que ele nem existiu. Mas o nosso anúncio para as pessoas que estão achando, que estão passando fome, que estão passando necessidade, que estão com fome de Deus e não somente de pão, é: Jesus está vivo. Assim como José estava vivo, Cristo está vivo. Segunda boa notícia que eles deram e que nós podemos dar: Jesus está vivo e ele reina.
Ele é Senhor. É Ele que está no governo. Aquele que foi humilhado, pregado na cruz, é Ele que está no governo agora. Terceira e ótima notícia que você pode dar: Jesus está vivo, Ele reina e mandou te buscar. Mandou eu vir aqui te buscar. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Eu creio que essa noite, todo o contexto da história da vida de José tem a ver com essa mensagem. Jesus está vivo, Ele reina e mandou te chamar para te tirar de um lugar de escassez e te colocar num lugar de amplitude. Ele está vivo e reina e mandou buscar não somente você, mas toda a sua casa. Você que está aqui essa noite, que ouviu, que participou desse culto, que viveu essa experiência aqui, Deus está chamando você para participar do reino de Deus aqui na terra. Você que essa noite está aqui e ouviu essa mensagem dizendo assim: mas será que eu estou sendo chamado? A Bíblia diz que Jacó, quando ouviu essa mensagem, ele desfaleceu, ele nem acreditou. Talvez você está aqui dizendo assim: não deve ser comigo, não é possível. Mas é com você mesmo que Deus está falando nessa noite. Ele está dizendo: meu filho está vivo, está no trono, e mandou chamar você. Eu quero convidar você que está aqui essa noite, que no seu coração entende isso, e que está vivendo talvez um ambiente de escassez. Deus mandando dizer para você: eu quero te tirar daí, eu estou te chamando desse lugar de escassez. Eu estou no governo, eu estou te tirando do cárcere, eu estou te tirando do ambiente onde você estava preso, talvez por vícios, por atitudes que nem mesmo você queria, mas acabaram ocorrendo na sua vida. Mas hoje o Senhor mandou te buscar e te libertar desse lugar. Se você está aqui essa noite e entende que precisa de uma postura, tomar uma decisão diante dessa mensagem: Jesus está vivo, Ele reina e Ele me conhece pelo nome, mandou me chamar, e você se sente chamado aqui por Deus. Não sei se você já aceitou Jesus ou não, mas a proposta não é só aceitar Jesus, é estar de volta para casa, é restaurar a comunhão e a vida com Deus, é restaurar-se, sabe, reunir-se novamente como família de Deus, na presença de Deus. Se você está aqui essa noite e tem esse sentimento no seu coração aí, essa palavra falou com você, você quer tomar essa decisão, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou ter a alegria de orar por você. Se você está aqui nesta noite, você pode cooperar com a pessoa que está ao seu lado aí. Você sabe do que ela precisa. Se você está aqui com esse sentimento, você pode sair do seu lugar, pode começar essa canção.